A minha pergunta é o seguinte: você falou da expressividade, né, de buscar uma expressividade e tal, linkando isso com a história da presença da ópera dentro da sua produção, enfim. Eu queria saber, assim, se você acredita que existe uma expressividade que seja essencialmente vocal, né, assim, diferente de uma expressividade instrumental ou de uma expressividade musical em geral, né? Então, se há essa diferença, onde você acha que está essa diferença, né? E aí, só para complementar essa pergunta, está lá do Felipe Teres. Ele diz: entrando nessa questão da expressividade, queria que falasse mais sobre como pensa a relação entre o texto e a música, já que não recorre às convenções retóricas barrocas e tonais. Perfeito. Olha, essa é uma boa pergunta. Ainda bem, eu estou pensando aqui, será que a voz, né, a música vocal tem uma expressividade inerente? Nunca parei para pensar, Paulo. Né? Essa é ó, gente, a prova que não é pergunta ensaiada. Hein? Agora gaguejei. Eu acho que é possível, né? Sobretudo no que diz respeito à relação com o texto, né? Por exemplo, se eu entendo a voz como um instrumento musical semanticamente neutro, ou seja, vou trabalhar a voz sem texto, né, ou um texto que é pretexto, que na verdade não estou preocupado que ele seja compreendido, com certeza eu imagino que se chegaria em resultados diferentes se você tem uma relação com o texto, né, seja lá que estilo musical esteja tratando, né? Que isso até foi um porquê de eu querer trabalhar de uma maneira muito sutil, muito breve, num trechinho muito específico da ópera, né, que foi aí pelo Festival Amazonas de Ópera, o 3 Minutos de Sol, alguns trechinhos de scat seeding, né, uma coisa meio jazzística com os cantores, né, tipo, olha, vamos, dane-se o texto, né, aqui é a música, o teu instrumento, voz, pelo que ele é, né, não há uma relação, né, a voz como uma espécie de mula de carga semântica, eu tenho um texto a comunicar, né. Eu acho que isso é uma relação que, sim, acho que você muda as estratégias e parando para pensar do que eu já escrevi vocalmente, né? E, gente, não se iluda, não escrevi muito, não, tá? Tem muita coisa ainda, né? Eu não tenho nenhuma peça que eu use a voz como um instrumento musical abstrato, semanticamente isento. Eu sempre trabalhei texto, tá? Até pensar, né? E aí, certamente, uma diferença de uma peça de uma dimensão dramática, por exemplo, né, teatral, uma peça de teatro, como é uma ópera, né, que isto é uma questão que nos 3 projetos operísticos que eu consegui escrever, 2 de fato ouvi, ver o que saiu, né? O outro não foi estreado ainda, né, que é o Navalha na Carne, que aí justamente a pandemia veio, cancelou tudo, era um projeto do Teatro Municipal de São Paulo. Tem aí sim, né, uma questão de como que a linguagem do teatro, que foi como eu procurei entender a ópera como gênero, e aí eu me defendo no Alban Berg. O Alban Berg já dizia, né, no artigo O Problema da Ópera. Tem problema a ópera só ser teatro e música? E olha só, né, ele está falando isso já mais de um século atrás. Ele já se sentia questionado sobre, jura que você vai fazer ópera? É interessante o Berg, né, tem uma coisa interessante no texto do Berg nesse aspecto, né? Então, eu entendo, nesses 3 projetos, não é instalação, né, acabou 3 Minutos de Sol virando multimídia por conta, né, da plataforma, né, de ser um filme, né, mas eu imagino que ela possa ser tocada num palco, né, apresentada num palco italiano, que seja, tal. Então, pelo menos a ópera entendida como uma dimensão musical e teatral, uma coisa muito interessante, e depois de 3 experiências, ou seja, a mínima base estatística sendo coletada, pelo menos 3, né, eu percebi o quanto esse compromisso com o teatro me forçou a mudar muito do que eu sou como escrivinhador de música, como compositor. Ou seja, por conta do texto, da dimensão dramática, eu
fui obrigado, no melhor sentido do termo, mas achar soluções, buscar recursos que não fosse essa relação, não apenas com o texto, Paulo, mas com o teatro, que certamente eu não acharia. E olha, e nem tudo é para um lado bom. Eu até brinco, né? A ópera aí que vai dar para ver online, né, do Festival Amazonas de Ópera, eu sempre brinco, olha, tenha paciência, os 4 primeiros minutos são ruins, mas depois talvez melhore. Mas é necessário, porque os personagens estão se conhecendo. Não é, gente? Vergonha pública eu pago, sem problema. Mas depois talvez melhore, né? Isso talvez que é melhore, né? Mas depois então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Né? Mas por quê? Não. Por que você não compôs direito? Né? Não, é uma questão de timing teatral. Né? Então foi até interessante com um colega nosso, amigo, né, meu, o Fernando Riederer, né, que é compositor paranaense, que está radicado já há um tempo lá em Viena. Ele me escreveu, muito putiniano, o 3 Minutos de Sol, né? Vai melhorando com o passar do tempo. Aí foi quando eu brinquei para ele. Eu sei, os primeiros 5 minutos é um pé no saco, né, cara? Né? Tipo, mas é isso. Personagens, a gente precisa apresentar os personagens para o público, precisa ambientar a sonoridade, né? Ou seja, você fala, não tem jeito. Né? Não é aquela coisa. Então, um projeto. E jamais, por exemplo, numa peça de orquestra, que alguém te encomenda ou fala que vai tocar, né? Que fala, tem 9 minutos. Você não vai fazer 5 minutos de música ruim para falar, não, gente, olha, depois do último verso a peça fica bom, né? Não, então eu achei isso muito interessante, né? As demandas que a dimensão teatral, e aí sim, no amplo sentido do termo, multimediática da ópera tem, ela te leva a coisas que, eventualmente, como num outro contexto, você não chegaria. Eu penso nisso, sei lá, modestamente em mim, né, no que eu estou tentando fazer na ópera, mas você vê até coisas que o Stockhausen, na megalomania do ciclo do Liszt, né, que ele também chega em coisas lá, você pensa, será que se não fosse, por mais que aquilo já seja uma dimensão operística num outro patamar, né, mas será que se ele não tivesse um compromisso com um texto, com uma narrativa, será que ele chegaria naquele lugar? Então tem vários momentos ali que eu também vejo que você vê, ele está fazendo isso porque ele precisa fechar lá Lúcifer e o Gabriel, não sei o que, fechar ali o plano. Né? Então é interessante como que a ópera, nesse sentido, como um gênero, ela é uma força dialética forte com a gente que compõe. Ela não é um ser passivo esperando você fazer a bobagem. Tipo, vem que eu vou te dar demandas. E ela é muito clara. Chega na hora de ensaiar, né, se em algum momento você está na paz, né, no nosso estúdio, na hora que isso chega, não apenas para o intérprete cantor, orquestra, não, é teatro. No caso aqui, teve câmera. Tanto que na primeira, de fato, experiência que eu tive, né, que é o Peru de Natal, teve situações que em qualquer outro contexto você fala, não rola isto. Né? De trabalhar no overnight, na semana de estreia, por 3 noites seguidas, a coisa não estava funcionando cenicamente, pura e simples. E a culpa era da música, pura e simples. Legal. Maestro, né, era o Miguel Campos Neto, que estava regendo, e o diretor de cena, sobretudo com ele, né, que é o Mauro Vrona, cantor também. Eu concordei. Tá, amanhã eu trago partitura. E aí você vai lá, recorreta, corta, cola, muda, tal, e decisões radicais, tipo, corta 8 minutos. E, gente, quem está assistindo que compõe entende o que eu estou falando. Quem não compõe não entende. 8 minutos de música são horas que você, da tua vida que você falou, não serviu. Né? Então, e isso num outro contexto não rolaria. Né? Por exemplo, né? Vamos lá. De novo, e a orquestra disposta a ensaiar tudo de novo, ver como é que fica, e era uma relação teatral. E olha, eu estou super satisfeito.
Né? Não tem uma versão antiga, vou voltar à ideia original. Não, a ideia, como a gente fechou para aquela solução cênica, é a ideia da música.